Faltam poucos dias para a virada de página da história do Maranhão. O povo deseja mudança e expressa isso nas caminhadas, nas carreatas, nos comícios, enfim, nas ruas. Flávio Dino e Roberto Rocha lideram todas as pesquisas de opinião. Chegamos até aqui enfrentando e desmascarando a mentira, a baixaria, o abuso do poder político e do poder econômico. Não podemos vacilar na reta de chegada. Lutamos contra forças muito poderosas e essas forças, percebendo a derrota, poderão tentar fraude, o que não permitiremos. Daí a importância da fiscalização. No Maranhão, são cerca de 17 mil sessões eleitorais espalhadas pelos 217 municípios do estado. E são quase 7 mil locais de votação. A fiscalização é praticamente o último ato da campanha eleitoral. Por isso, deve ser exercida plenamente e com firmeza. Fizemos auditagem das urnas eletrônicas das eleições de 2010 e constatamos fortes indícios de fraude. Foram essas fraudes que impediram o segundo turno naquela eleição. Por isso, exercer a fiscalização de maneira eficiente é tarefa fundamental e você tem o privilégio de ser protagonista desse momento histórico, atuando como fiscal, fazendo parte do grande exército que vai garantir a vitória de Flávio Dino, governador, e Roberto Rocha, senador. Preparamos esta videoaula para que você possa se capacitar ainda mais e, assim, cumprir de maneira competente a função de fiscal da coligação Todos pelo Maranhão. Muito obrigado e bom trabalho. O Maranhão é de todos nós. O assunto que a gente vai tratar hoje é fiscalização do voto eletrônico. Vamos falar da importância de fiscalizar, da responsabilidade dos fiscais e vamos falar também do que fiscalizar. Sobre a importância de fiscalizar, o fiscal tem que estar consciente do seguinte: primeiro, a fraude é possível. Segundo, é possível também se defender de uma fraude. Terceiro, é a fiscalização eleitoral que pode defender de uma fraude. E, quarto, para que a fiscalização seja bem feita, o fiscal tem que estar atento o tempo todo. É importante o fiscal saber que nada é mais fácil de enganar do que um fiscal que não entende sobre a fiscalização que está fazendo. Outra coisa muito importante que deve ser aprendida, entendida pelo fiscal, é que ele tem direito a fiscalizar o processo eleitoral. Os operadores do sistema eleitoral, juízes, mesários, têm o dever de dar ao fiscal a condição de fiscalização. A lei eleitoral, as regulamentações que o Tribunal Superior Eleitoral faz, estabelecem quais momentos o fiscal pode atuar, no que ele pode fazer. E nesses momentos o fiscal tem direito de executar tudo que lhe é permitido. Ele não deve se submeter ao autoritarismo de quem está sendo fiscalizado, porque diz que não deve ser fiscalizado, que ele que manda. O fiscal tem que estar consciente dos direitos que ele tem, quais são os momentos que deve fiscalizar e exigir o cumprimento desse direito. Sempre que houver alguma resistência, o fiscal deve também pedir para que conste em ata qualquer observação que ele achar que não foi bem feita. Assim, é importante também que o fiscal conheça as leis que lhe dão direito a fiscalizar. Essas leis estão no site do TSE, são resoluções do TSE e são leis mesmo, e o fiscal deve lê-las e conhecê-las todas. E sobre os momentos de fiscalização? Diferente do voto manual, onde se fiscalizava a votação, o dia da votação e depois o momento de apuração, que era posterior à votação, o voto eletrônico tem que ser fiscalizado em outros momentos. Há de se fazer uma fiscalização pré-eleitoral, antes da eleição, uma fiscalização no dia da eleição e uma fiscalização pós-eleitoral, levantando os dados para a auditoria. A fiscalização pré-eleitoral consiste na participação dos representantes do partido em 3 cerimônias oficiais que a Justiça Eleitoral permite esse ato de fiscalizações. As cerimônias são, primeiro, cerimônia de lacração dos sistemas, que ocorre lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. A segunda é a cerimônia de geração de mídias, onde os programas que são gerados na primeira cerimônia são gravados em
mídias em cartões de memória que depois vão ser carregadas nas urnas. E a terceira cerimônia é a cerimônia de carga e lacração das urnas, onde aqueles programas, aquelas mídias que foram geradas na segunda cerimônia, são colocadas nas urnas para que elas fiquem prontas para a votação. A cerimônia de gravação e lacração dos sistemas lá em Brasília será feita pelos representantes da comissão, dos coordenadores da campanha, que acompanharão o procedimento ali e trarão de lá as tabelas de assinaturas digitais dos programas válidos. Essas tabelas serão coletadas pelos coordenadores e serão distribuídas aos fiscais da coligação, que usarão essas tabelas na segunda e na terceira cerimônia, a cerimônia de geração de mídia, a cerimônia de carga de urnas, para verificar se os programas instalados estão corretos. Na cerimônia de geração de mídia, cabe ao fiscal as seguintes tarefas fundamentais para que a fiscalização funcione corretamente. Primeiro, é o seu próprio credenciamento. Ele deve se credenciar com antecedência para poder exercer no dia da cerimônia os atos de fiscalização. Depois, no final da cerimônia, ele vai ter que conferir se a ata da cerimônia foi devidamente escrita e fazer um relatório para a coordenadoria. No meio da cerimônia, o que ele tem que fazer é verificar, primeiro, verificar se os programas que estão instalados no equipamento que vai fazer a geração de mídia está correto. Isso será feito através das tabelas de assinaturas digitais ou tabelas de hash, e os fiscais receberão instruções de como operar com essas tabelas. Já nas cerimônias de carga e lacração das urnas, algumas tarefas são iguais. O fiscal tem que cuidar do seu credenciamento, tem que cuidar que a ata esteja devidamente preenchida, tem que fazer o relatório no final, tem também que fazer as impugnações, caso ele ache necessário. A diferença é o que se faz no meio, durante a cerimônia. Na cerimônia, então, de carga de urnas, o fiscal terá que verificar se a lista dos candidatos do partido estão nas urnas. Tem que verificar se as assinaturas digitais dos programas que estão nas urnas estão corretas, tem a mesma assinatura digital daquelas que vieram de Brasília, e tem que impugnar caso encontre alguma irregularidade. Mais detalhes sobre os procedimentos que se faz dentro de cada uma dessas cerimônias, como se fazer a verificação de assinaturas digitais, como se verificar as fotos e os nomes dos candidatos, uma votação simulada que é permitida fazer em 3% das urnas, tudo isso estará em manuais que serão distribuídos aos fiscais para poderem pegar todos os detalhamentos. Para encerrar, é importante então, como já foi dito, que o fiscal deve conhecer seus direitos de fiscalização, conhecer os momentos que deve fazer a fiscalização e impugnar cada ato que ele achar irregular. Agora, a impugnação consiste em comunicar ao presidente da cerimônia, seja de carga, seja de votação, comunicar o que ele achou de irregular e exigir que tal constatação conste na ata. Não adianta nada o fiscal constatar uma irregularidade e isso não for registrado na ata. Então, cuidar da ata, que a ata contenha todas as informações irregulares que se encontrou durante o processo é muito importante, porque a partir dela a coordenação poderá se defender de eventuais fraudes. O fiscal, em qualquer momento que for fazer a fiscalização, você tem que estar muito consciente dos seus direitos e principalmente não deve se intimidar com a presença do juiz eleitoral, ou do Ministério Público ou dos mesários, presidente de mesas. Eles estão lá na posição de fiscal, fiscalizando a atuação dessas pessoas que são operadores do processo eleitoral. Ele não deve se intimidar, por exemplo, não pode aceitar ser colocado para fora da cerimônia. Ele tem direito de estar presente na cerimônia, se for colocado para fora, tem que protestar, tem que pedir que conste em ata e, se for o caso extremo, que se chame a coordenadoria para auxiliá-lo nesse momento. O direito de fiscalizar não significa que você tem que maltratar as pessoas. Respeito é sempre necessário e sempre deve se dirigir com respeito aos juízes eleitorais, aos procuradores e aos funcionários da Justiça Eleitoral que estiverem trabalhando. Mas respeito não significa submissão. O fiscal deve conhecer seus direitos e exigir liberdade para poder praticá-los. É muito importante a participação de advogados e dirigentes partidários nas audiências de geração de mídias e de lacres que irão ocorrer nas 111 zonas eleitorais para as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições. Devemos conferir, por intermédio das tabelas de hash gerada pelo TSE,
se os programas que estão sendo instalados nas urnas eletrônicas são os mesmos que foram exibidos aos partidos políticos na Audiência Nacional de Geração de Mídia para a eleição de 2014. Com fiscalização efetiva pelos partidos políticos, a eleição pode ter a confiança do eleitor. Os advogados e dirigentes partidários têm o direito de fiscalizar cada ato do processo, inclusive o registro de data e hora de cada urna. Alguns cuidados devem ser adotados. Tenha as resoluções que tratam da fiscalização e da geração de mídias e lacres de urnas em mãos. Elas estão disponíveis no site da campanha e serão enviadas a cada advogado e dirigente partidário. Não assine lacres em número superior ao de urnas de cada zona eleitoral. Confira a colocação de cada lacre nas urnas. Fotografe a assinatura que você utilizou nos lacres e envie para a coordenação de fiscalização. Solicite o registro em ata, com detalhes, de qualquer irregularidade no processo eleitoral. Encaminhe com urgência cópia das atas das audiências em que eventualmente ocorram problemas. O Maranhão é de todos nós.